E agora, nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vocação religiosa, que inclusive, nesse terceiro domingo, é um dia especial para os nossos religiosos. Estamos aqui com a irmã Jussielma para falar um pouquinho mais sobre a sua experiência vocacional e sobre esse chamado especial de Nosso Senhor. Seja bem-vinda, irmã, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer, né, pelo seu sim, por aceitar o nosso convite de estar aqui. E nesse primeiro momento, queria pedir para a senhora se apresentar para a gente, qual a sua congregação, qual o trabalho de vocês aqui no Maranhão, como é que funciona tudo isso? Eu me chamo irmã Jussielma, sou da congregação das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos. Somos uma congregação de origem canadense. Aqui no Maranhão, nós estamos trabalhando mais na área pastoral, mas, em geral, na congregação, a gente trabalha com a saúde, com a educação, os serviços sociais. Já tivemos aqui no Brasil todas essas áreas, mas, presentemente, estamos mais nas áreas pastorais. Nossa, bem legal, interessante, gente. Olha, dá para a gente conhecer bastante hoje. Queria pedir também para a senhora falar um pouquinho para a gente, em especial, de como foi para a senhora esse discernimento vocacional, como que se deu isso, como que era a sua vida antes da vida religiosa, já sempre sentiu esse desejo, ou como que foi esse processo vocacional de corresponder a essa vocação? Na realidade, eu conheci a congregação aos meus 4 anos, ou seja, a primeira memória que eu tenho. E eu vi a irmã na ação, né? E eu dizia, eu quero ser assim. Mas aquilo ali era algo de criança, né? E eu sempre tive esse contato, porque as irmãs ficaram 46 anos na minha paróquia, que é Bequimão. E nesse período eu convivi com elas. Mas, aos 16 anos, eu fiz o pedido para entrar na congregação. E eu recebi a resposta negativa, né? Porque eu tinha um estado de saúde muito frágil. Então, segundo a irmã que me acompanhava, ela dizia que para a vida religiosa missionária, que é a nossa congregação, a gente tem que ter uma saúde razoável. E aquilo para mim era... Então, acabou. Se não é nessa congregação, não é em lugar nenhum, né? Então, eu optei para seguir a vida matrimonial. Mas, antes do casamento, o padre que me acompanhava, ele dizia, a gente pode deixar a vida religiosa para se casar, mas não se pode deixar o matrimônio para a vida religiosa. E ele disse, você tem que fazer a sua experiência. E nisso começamos o processo de discernimento. E eu fiz com ele todo esse caminho, e pedi outra vez à congregação de fazer a experiência. E, nesse momento, as irmãs já não estavam mais na paróquia. Então, eu fui para a paróquia de Turiaçu, que é em torno de 7 horas de distância da minha paróquia, e comecei um caminho com elas. E nisso já vai fazer quase 15 anos. Fui para uma experiência e não voltei até agora. Bendito seja Deus, né? Já era um chamado desde muito jovem, mas teve alguns desafios ao longo do tempo. É importante a senhora falar um pouco sobre a importância da experiência, de ir fazer essa experiência. Sobretudo as meninas que se sentem, né, chamada, muitas vezes têm um receio de fazer essa experiência. E é muito interessante o que o sacerdote orientou, né? Com muita sabedoria, ele disse que, de fato, não se pode deixar o matrimônio para seguir a vida religiosa. E é legal fazer essa experiência, porque, de todo modo, você aprende, né? Então, acredito, já tive a oportunidade de ir em alguns conventos, é muito legal, assim. Você aprende ofícios, você aprende muito com as irmãs, né? Com essa convivência. Queria que a senhora partilhasse um pouquinho com a gente também de quando você foi aceita, né? Como foi esse processo de formativo e como que isso acontece, né? Não só como aconteceu com a senhora, mas também como que isso acontece com as meninas que têm esse desejo de entrar, de conhecer um pouco mais e de fazer essa experiência.
Como nós somos essencialmente missionária, um dos focos é o desejo de sair e ir na missão adigente. Ou seja, nós dizemos um ponto principal da formação nós somos o botão de camisa. A gente entra para sair. Então, a gente já tem essa parte como essencial, né? Começamos como um aspirantado, que na nossa congregação fazemos obrigatoriamente um ano interno. Sendo que na parte externa, entre o convento e sua família, a gente pode fazer isso, depende de cada formanda, de cada irmã. Mas fazemos um ano dentro de convivência para realmente saber qual é a congregação, o que cada uma faz. É um conhecer, né? É como se um enamorar, né, da congregação. Depois a gente entra no processo de postulantado. Na realidade, são 2 anos. Aí vamos aprofundar aquilo que conhecemos. E, nesse momento, a gente aproveita para aprofundar também a fé com a teologia, quando é possível, que depende da localidade onde tu está, porque são as 2 etapas que fazemos no nosso país. Aí, o noviciado, na nossa congregação, ele é internacional. Então, já sabemos que é o nosso primeiro sair. Aí, quando tu vai para o noviciado, tu vai ter que ir para o país aonde está, né? Presentemente, nós estamos em Ruanda, na África. Então, todas as formandas da congregação, nós estamos em 12 países. Então, dos 12 países se juntam e vão para Ruanda, exceto as jovens da China comunista, que elas não podem ir para a África, mas elas podem sair, já fazem um noviciado também fora, vão para a área da China livre ou para Filipinas. Mas então acaba sendo 2 noviciados na congregação. Para a China comunista também por questão da língua, né? Os chineses têm uma dificuldade muito maior para aprender a língua, que a nossa língua é o francês, do que os demais países, né? Então, no noviciado, a gente já faz essa experiência de sair de si. E já vai a convivência internacional, que já são todos os países, vão para lá. Depois, são 2 anos, é um ano de pastoral e um ano canônica. Depois fazemos a profissão, e aí vem a beleza, o primeiro envio. A gente é enviada para uma missão. E lá vamos viver como todas as irmãs. Ou seja, não mais no processo formativo interno, mas já em missão, engajada já no trabalho pastoral, nas obras da congregação. E esse processo pode durar de 6 a 9 anos, depende de cada irmã. No meu caso, por exemplo, estou fazendo 9 anos, termino agora, e devo professar agora no 8 de setembro os meus votos solenes. Interessante, bem diferente, né? Assim, uma vocação religiosa em missão. É bem legal de compartilhar isso aqui na live com as pessoas que estão nos acompanhando aí de casa, que o pessoal tem essa visão, né, de estar no convento necessariamente, e é interessante mostrar esse outro lado. E queria perguntar para a senhora também a importância que a senhora vê dessa vocação missionária mesmo dentro da igreja, sobretudo nos dias de hoje, e como que vocês também se dão muito bem juntas, como que é esse convívio fraterno com as irmãs? Eu imagino que é muito mais desafiador, né? Porque você não está nunca em casa, você não tem um lugar, como a senhora acabou de mencionar. É como um botãozinho, né? Está sempre indo em lugares diferentes, então acredito que é bem mais assim desafiador nesse sentido. Então, como que isso se dá? Primeiramente, a importância da vida religiosa missionária para a igreja. E como que se dá o convívio de vocês nessas idas e vindas? Como que vocês se resolvem entre as irmãs? A importância é que nós vamos nos lugares onde às vezes não tem nenhum sinal. E algumas vezes nem podemos nos afirmar como religiosa.
Eu posso falar da experiência na China, que eu estive, né? Todo momento que eu estava na parte da China continental, eu não tinha nada de símbolo. Nem a Bíblia eu não podia usar. Então, a única coisa que eu podia disfarçar era pelo meu celular. Era o único meio que a polícia não entrava. Graças a Deus eu tinha passaporte brasileiro. E a China e o Brasil tinham uma ótima relação nesse momento, né? Então, eles não investigavam o meu celular. Então, através do celular, eu usava tudo o que eu queria e podia anunciar o Evangelho pela presença. Eu acho que a importância mais da vida religiosa missionária não é nem tanto do falar, é do estar. Né? E é essa que dá importância lá para a igreja. A gente só está lá com aquilo que nós somos. Né? E o testemunho da fraternidade. Eu acho que isso é muito importante em qualquer ambiente, porque é lá que a gente tem a nossa primeira missão. Né? Somos de diferentes países e juntas vamos seguir um único Senhor, né? E lá a gente tem que se apaixonar pela mesma pessoa, que é Jesus. E é nesse apaixonar-se por Jesus que a gente aprende a descobrir a beleza do outro. E a diferença que temos por questão de língua, cultura, maneira de ser, tudo isso a gente tenta transformar como uma fonte de riqueza, em vez de ser algo que vai me impedir, mas é uma riqueza para a congregação, uma riqueza para a igreja em si. Porque, às vezes, quando nos reunimos, tinha um padre que nos dizia que nós éramos a pequena ONU. Né? Em Turiaçu, nós estávamos falando 7 línguas diferentes. Se juntasse, cada um falasse a sua, dava 7 línguas diferentes. Mas, na realidade, a gente tentava buscar algo em comum. Ou seja, estamos no Brasil, vamos falar o português e vamos tentar nos conhecer. Eu acho que era a primeira coisa que colocávamos como essência, conhecer uma outra nas suas fragilidades, mas também nas suas riquezas. E também aquilo que é atrás do seu próprio país, né? Cada lugar tem a sua riqueza. Então, tudo isso a gente traz com um intuito comum de seguir o Cristo e de anunciar Ele para aquele povo onde a gente está. Como diz o nosso pai Francisco, ele diz, por palavras quando for necessária, senão só pela presença. E como nós fazemos para a gente poder se entender? Porque aí diz, cada um fala a sua língua, não? Na congregação a gente tenta aprender uma língua comum, que é o francês. Independente de qualquer lugar que nós somos enviadas, tem sempre alguma irmã que fala francês. Então, na maioria das comunidades, quando chega alguém de outro país, tu vai ver que está todo mundo falando francês, né? Mas, a segunda língua, tu tem que aprender a língua do lugar onde tu está. Aí se torna um outro desafio, porque depois tu está misturado com tanta língua que tu não sabe, até a tua tu perde. Né? Tem hora que eu vou falar português, eu não sei nem o que eu estou falando, porque eu já troco, eu faço igual as que estão aprendendo português, já troco os verbos tudinho, né? Mas, ao mesmo tempo, é a beleza da vida missionária. E isso nos enriquece e nos dá a alegria de sair de si. É mais do que estar no outro lugar, é sair de si. Muito bem, muito lindo, assim, não conhecia, eu fiquei bem encantada, né, com a vida missionária religiosa, muito bonito mesmo, e, afinal de contas, o Evangelho é uma só língua, né? Que é o amor. Então, a gente fica muito feliz em receber você aqui, irmã. A gente agradece demais. E queria que você pudesse deixar uma mensagem para nós, para o pessoal que está assistindo aí de casa, sobretudo aqueles que se sentem chamados à vida religiosa e à vida missionária. Qual mensagem você deixaria hoje para nós? Primeiro, de não ter medo, né? Porque quando a gente fala de ter que sair do país ou sair de si, a gente sempre tem medo de perder a sua essência. Mas na vida religiosa, quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Então, de não ter medo e de descobrir essa beleza que está a vida religiosa, ela é bonita, e eu digo, a vida religiosa missionária é mais bonita ainda. Só de pensar que daqui a alguns
alguma semana eu vou receber a minha próxima missão. Aquilo ali já fica uma expectativa, né? E é uma alegria que eu gostaria que os jovens também vivessem. Porque não só tu te enriquece com o lugar onde tu vai, mas também tu descobre uma beleza que é escondida e tu descobre o Deus que já está lá te esperando. Então, de não ter medo, porque Ele está lá. Ele está conosco aqui, mas Ele vai conosco e Ele está lá nos esperando. Então, só continuar. Muito obrigada, irmã. Gostei demais.